Olá, está no ar, Somos Todos Uninter. Hoje com uma entrevistada muito especial aqui nos estúdios para falar sobre comunicação. Não é um tema legal? Então, vamos ficar bem atento porque esse programa de hoje promete e vai levar até você muitas informações importantes e relevantes, como sempre, aqui no Somos Todos Uninter. Margarete Terezinha Deradade Costa é a nossa colaboradora, ela também é uma grande mestre em educação pela UFPR, tem graduação em Letras e Pedagogia, atuou na Rede Estadual de Educação por 28 anos, veja que grande experiência, nos trazendo todo o seu conhecimento aqui nos estúdios, atua nos cursos de graduação e pós-graduação aqui na Uninter, na modalidade tanto presencial como à distância. Margarete, que prazer em tê-la aqui conosco. Pelo jeito, comunicação é um tema sempre para você extremamente instigante, né? É a minha praia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que os momentos de comunicação eles são bastante importantes para todos nós e eu acredito que essa relação de troca de informação ela é imprescindível para a formação humana, sem dúvida nenhuma. E claro que isso só se dá através da comunicação. Então, a minha formação é letras, né? Então, menina nova, eu fiz a faculdade, já comecei a trabalhar na rede pública e não parei mais, né? E percebi realmente que a comunicação, essa relação através da fala, da linguagem é imprescindível para a relação humana, para a melhoria da sociedade, eu posso até dizer isso. E estando numa instituição como a Uninter, que forma pessoas, isso daqui está mais do que colocado, mais do que posto. Hoje na Uninter, qual é o seu papel? Resumindo. Puxa vida, as pessoas perguntam assim, você trabalha onde? Eu falo assim, eu trabalho em 2 lugares, aposentada do Estado agora, porém na Uninter eu não sou uma, eu sou 4, porque eu trabalho nos cursos presenciais, né? Eu trabalho no curso de Direito, Pedagogia, Comunicação, Jornalismo, Publicidade, Ciências Contábeis, Relações Internacionais, Ciências Políticas. Então, se você andar pelos corredores aqui da Uninter, você me encontra ali. Trabalho nos cursos de EAD, eu não vou falar o nome dos cursos, porque são vários os cursos de EAD. E agora, por último, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com os colaboradores, com esses mini cursos de formação interna, né, que a antiga Universidade Corporativa, agora chamada de... Qual é o nome? Desenvolvimento Pessoa. Eu acho muito bacana essa mudança, essa transformação. Ela proporciona. Então, veja, a gente trabalha em todas as áreas da instituição. Eu digo para os alunos que eu sou ratinho da Uninter, porque aonde você quiser ir, você me encontra, né? Andando pelas ruas e entrando na instituição. Legal. E daí, toda a sua performance, a gente percebeu que você era a pessoa ideal para a gente trabalhar com os nossos colaboradores, principalmente no nosso chamado CRC. Eu vejo, olha, Margarete, de uma extrema importância o CRC nosso, que é a central de relacionamento com o cliente. Hoje, eu quero só fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte, que as empresas estão um pouco surdas para os seus clientes, acabam esquecendo de ouvir e acaba com isso criando uma infidelidade do seu consumidor final, do seu cliente, no nosso caso, do nosso aluno. O CRC faz esse papel importante de encantar o nosso consumidor, de criar um relacionamento mais próximo, principalmente na questão da educação à distância, porque o aluno não pode se sentir distante, embora seja metodologia à distância, ele tem que se sentir muito próximo. E aí nós temos o nosso CRC, que eu vejo com bons olhos essa evolução e a sua chegada para que esse CRC tivesse um treinamento mais efetivo, uma atualização, me parece ser uma estratégia muito interessante da área de desenvolvimento de pessoas. Parabéns e me fale um pouquinho sobre essa experiência de trabalhar com o CRC, com nossos colaboradores. Realmente, o encantamento desse trabalho, para mim, assim, foi surpreendente, né? Então, a gente conversou nas primeiras reuniões, conhecemos a proposta, uma proposta extremamente interessante, porque são colaboradores formando colaboradores, então nós somos da casa, nós conhecemos a linguagem e você veja, como eu trabalho no EAD, no presencial, no semipresencial, enfim, né? Eu conheço o nosso produto. Eu não gosto de falar isso na instituição de ensino, mas é um produto, né? E daí caberia nós levarmos isso para o serviço.
que são as pessoas que entram em contato com a comunidade que tem interesse da Uninter. Que são esses meninos e meninas que atendem os telefones, que dão as informações. O que nós fizemos primeiro? Nós fomos lá, passei uma tarde com eles, percebi como que andavam as coisas. Por sinal, é um pessoal muito bem preparado, tá? Então eu falei, o que eles estão precisando? E eu tive, assim, algumas surpresas, porque os meninos que trabalham lá, a maioria são jovens, né? Eles conhecem muito bem a Uninter. Uma outra coisa bem interessante que eu percebi é que eles têm prazer em trabalhar na Uninter porque o nosso produto traz benefícios para a sociedade. Essa percepção, alguns deles tinham, a maioria tinha, mas quando a gente reforçou isso nos nossos cursos, que eu nem chamo de cursos, são encontros, porque foram extremamente divertidos, fizemos mais amizades, a integração. Então nós começamos assim. Primeiro, a visão de mudança, tá? Porque eles não são simples atendentes de telefone, não é essa a concepção. Eles não são vendedores de produto, também não. Né? O que eles são? Eles são pessoas que estão ajudando outras pessoas. Essa relação é importantíssima. Eles conhecem a Uninter. A maioria, um outro dado bastante interessante é que muitos dos meninos que trabalham lá são alunos da instituição. Então, esse vínculo é muito importante. Eles conhecem. Alguns deles, a instrução foi essa, porque a ideia é sair daquela mecanização de atender telefone. Tá? Então, não são pessoas que estão atendendo o telefone, são alunos da instituição que estão dando informação para as pessoas que são curiosas, que têm interesse em estudar. E eles estão vendendo um produto que vai fazer bem para toda a sociedade. Nós não estamos vendendo cerveja, cigarro, sei lá. É conhecimento, é saber. Uma outra coisa bacana que nós percebemos nessas trocas foi que a nossa instituição, nós podemos conversar sobre ela de uma forma tranquila. Por quê? Pelas notas do ENAD, né? Pelos reconhecimentos do MEC, pela estrutura física e tecnológica, pela editora. Então nós falamos, sim, eu escrevi um livro também pela instituição e estou escrevendo um segundo. Então veja, o âmbito que a Uninter oferece para os colaboradores é muito grande. E os meninos que estão lá, eles trabalham na Uninter, estudam na Uninter, tem essa relação. E nós, chegando lá, temos essa proximidade, eu acho que fechou, né, uma visão diferenciada. Nós ainda não temos os resultados efetivos desse trabalho feito com eles. Tá? A gente começou a tabular, nós estamos nesse trabalho, nós temos que esperar um período para ver o resultado do antes do nosso contato e depois, né? A gente tem quase certeza que vai ser bem positivo, porque o engajamento deles foi bem maior. Então, a gente saía dos encontros, eu e eles, nós éramos colegas, assim, né? A gente estava conversando, não foi aula, não foi curso, foi troca. Nós saímos felizes, pela certeza de saber que o nosso trabalho, ele é valorizado, ele é importantíssimo, ele esclarece para as pessoas as dúvidas em relação à nossa instituição, e, principalmente, o que você falou, ele aproxima os alunos, lá o atendimento para aluno da educação à distância, do EAD e do presencial, de todos os alunos. Mas, claro que a grande demanda é dos alunos da educação à distância, do EAD. Então, eles aproximam e esclarecem, né, os dados da instituição. Eles sabem, eles percebem a diversidade de alunos que nós temos, porque ela realmente é muito grande e isso é muito importante, as diferentes formas de tratar. E o que nós achamos bem interessante também é que esses atendentes, eles perceberam que as pessoas com quem eles estão falando são seres reais, vivos, tá? Não é um telefone, não é uma voz no telefone. Então, e são seres humanos. Que você conversa, você aconselha, você escuta, né? Os meninos lá, eles têm metas para serem cumpridas, né? Afinal de contas, é uma instituição, né? Só que essas metas seriam, assim, a consequência de um bom trabalho, e não uma meta, não é um objetivo. Números. Eles não estão lá só pelos números, mas eles sabem que o cliente, nosso aluno, se não fizer um contrato hoje, ele vai ter uma relação interessante com a instituição e vai fazer um depois. Então, foi todo esse trabalho feito e conversado com eles. Isso através do quê? Da fala. A fala, a comunicação. Né? A forma de se falar, a forma de se dirigir, de conhecer o produto. Então, foi uma experiência. Da língua, né? A língua, a fala, o carinho, a atenção, né? Sair daquela coisa mecânica.
Eles têm um script, óbvio, né? Nós temos o script, todos nós temos que trabalhar dentro de alguns parâmetros, isso é natural. Só que esse script que eles têm, ele tem uma certa flexibilidade para aproximar realmente os alunos, os clientes da instituição. E isso que eu achei muito interessante. Eu não trabalhei sozinha, eu trabalhei com uma outra professora aqui da casa, que também tem uma visão bastante interessante. Ela trabalha no curso de comunicação, a professora Alessandra, e juntas a gente foi criando parâmetros que fizeram com que os meninos se interessassem pelo curso. Achei bem bacana, bem interessante. Se você tivesse que fazer um feedback de tudo isso aqui, né? Independente das pesquisas e dos resultados que eventualmente já se vai buscar através de todo um trabalho de uma pesquisa específica, qual é o feedback que você poderia ter, assim, resumindo? Bom, você acha que houve uma extremamente, evolução? Sim, extremamente produtivo. Primeiro porque houve troca entre eles. Tá? E isso normalmente nas empresas não acontece de uma forma sistematizada, né? Acontece nos corredores. Aquele momento foi de troca de experiências, né? Das angústias, dos medos, das inseguranças. O grupo fortaleceu-se. Isso também é muito importante, porque o grupo unido, um ajuda o outro, um ajuda na dúvida, um percebe que o outro pode estar do lado, literalmente não, né? Um ao lado do outro lá na central. E o prazer e a alegria de estar trabalhando aqui, que eu acredito que é o mais importante, né? Então, haviam algumas reclamações, porque o pagamento, o salário, só que eles perceberam que eles têm a possibilidade de estudar na instituição e ter um desconto, e isso com o financeiro, e estar lá dentro falando daquilo que eles estão fazendo, para mim foi bastante positivo. Foi bastante significativo, e eu acredito que essas trocas, essas interações, elas são necessárias em todos os setores, porque o nosso trabalho é relativamente solitário. Se veja, eu estou no telefone falando com alguém, mas eu estou sozinha. É interessante isso. E lá eles montaram um grupo, né? Um grupo unido, um grupo que trocava informação. Então, realmente, eu acredito que o resultado o feedback foi bastante positivo. O mais legal, eles perceberam que a instituição está preocupada com a formação deles, né? Então, se a instituição monta cursos internos para formação, esses cursos têm certificado, isso também é muito importante. Para o currículo deles, isso é interessante. Digamos que eles saiam daqui e vão trabalhar em outro lugar, eles vão levar um certificado da instituição. Eles tiveram uma formação de um centro universitário, eles tiveram uma formação específica para aquilo que eles estavam fazendo. Isso valorizou a instituição e a pessoa, né? Porque nós estamos trabalhando com seres humanos, com pessoas, que eu acho que é extremamente prazeroso. Apaixonada. Se a gente tivesse que fazer um benchmark, dando uma volta pelo mercado, e você pelo todo o teu conhecimento, você acha que nós estamos bem no nosso CRC? Nós temos uma boa estrutura? Eu vou fazer um desafio. Quer provar isso? Pega o telefone e ligue para 4, 5 instituições de ensino e veja o atendimento das outras instituições e veja do nosso. Tá? Aqui, os nossos, obviamente, a gente não pode generalizar, inclusive isso foi dito lá também, porque a fala dos meninos no telefone é a imagem da instituição, né? Isso não dá para a gente generalizar. Mas experimente ligar para outras instituições perguntando dados da instituição, alguma informação básica, e para os nossos. Tá? Então, eles têm uma preparação muito boa, eles passam por cursos sobre formação, sobre o que nós podemos oferecer, como é oferecido e como não, eles sabem, e o interessante, eles estudam aqui, eles conhecem o sistema. Quando você vende uma coisa que você usa, que você acredita, né? Eles perceberam também que a gente é apaixonada, a gente que trabalha aqui na instituição gosta de trabalhar aqui. E isso é uma coisa, a gente vai criando uma cultura interna que reflete isso, obviamente, num alô, né? Num simples alô, bom dia, Uninter. Então, faça isso com outras instituições, é o desafio, né? Eu tenho feito, fez parte do nosso curso, eu liguei para cá algumas vezes e a gente fez alguns parâmetros com outras instituições e realmente a diferença é grande, é bem grande mesmo. Tem instituições que a gente liga, eu sei disso, eu não estou falando, e a gente não é atendido. Ou então a gente é atendido por aqueles diz que 2 para não sei o quê, 3 para não sei o quê, 5, 15 para não sei o quê, que você acaba até esquecendo, né? O que você queria fazer com aquela instituição.
E aqui não é assim. Que bom. Então, é muito bom. Fico feliz em saber disso. Sim. Margarete, eu, como comunicador, tenho tentado me aprofundar muito nesse assunto comunicação, né? Outro dia estávamos falando sobre comunicação, um novo modelo, uma nova revolução sobre o modelo de comunicação chamado IME. Interlocutor, meio interlocutor. Não mais o emissor, meio, receptor, que é o tradicional meio. Uhum. Esse método, depois eu me aprofundei bastante, achei muito interessante. Em alguns programas que eu apresentava, eu chamava o meu telespectador de meu interlocutor. Interlocutor. Para fazer com que ele pudesse, de certa forma, interagir, ou ao menos se sentir interativo no processo, não é? Eu quero saber de você qual a sua visão do que é comunicação nos tempos atuais, mas depois do nosso intervalo. Vamos ver agora um pouquinho o vídeo da Uninter, o institucional, e depois voltamos com a Margarete aqui em nossos estúdios. Tá? Muito já, bem. espera um pouquinho. Veja o nosso vídeo. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado e tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Somos todos Uninter, estamos de volta. Você viu o nosso vídeo, legal, né? Como o Grupo Uninter evoluiu, uma grande organização da qual nós temos orgulho em participar, em vestir a camisa, porque por isso a gente já tem até camiseta, somos todos Uninter aqui. Uhum. E aqui no nosso programa de hoje, na nossa entrevista, eu trago aqui a Margarete Terezinha de Andrade Costa, ela também nossa colaboradora, como já falei, mestre em educação, com um profundo conhecimento na área de comunicação e que tem feito um trabalho muito interessante, principalmente na questão do coaching, do treinamento dos nossos colaboradores do CRC. E nesse segundo bloco, eu estou fazendo um questionamento, porque nos interessa muito falar sobre comunicação e saber o que é comunicação. Para uma mestre nessa área, eu queria ouvir, e todos nós temos certeza que vamos ouvir aqui dela, professora Margarete, o que é comunicação? O modelo de comunicação mudou muito? As coisas, como nós havíamos conversado, a gente precisaria de muito mais tempo para discutir tudo isso, né? Mas vamos fazer algumas reflexões que eu acredito que sejam básicas para a gente poder entender um pouquinho todo esse processo. Primeiro, a comunicação, ela é uma palavra muito utilizada, muito conhecida, e daí alguns erros, eu não gosto de falar erros, alguns desvios, alguns não entendimentos em relação à comunicação. Você havia dito do modelo, no bloco anterior, do modelo tradicional de emissor-receptor,
emissor, o receptor e o contexto, e o meio, a mensagem, e isso realmente já teve algumas evoluções, porque o meio mudou, o contexto mudou muito, nós temos hoje os recursos da tecnologia, o tempo mudou, né? As coisas agora são todas ao vivo, eu sei o que está acontecendo no mundo inteiro, eu tenho essa possibilidade, e o acesso a esses meios de comunicação. Tudo isso mudou realmente a visão, o universo da comunicação. Porém, existem algumas premissas que são básicas e devem ser levadas. A primeira premissa é o seguinte: toda a comunicação, toda ela, seja visual ou verbal, tem uma intencionalidade. Então, cabe a nós sermos espertos o suficiente para perceber a intenção dessa comunicação e tentar não mistificar muito. Tá? Então, ter clareza realmente dessas relações. A segunda premissa, né? Primeiro, a intenção. Tá? A segunda seria o seguinte: nunca, em momento algum, eu não gosto de usar essas palavras, né, nunca, mas nunca ninguém consegue comunicar-se 100% e ter essa mensagem, ter essa 100% recebida. Há ruídos, o termo técnico é isso, há sempre alguma coisa que vai interferir esta comunicação. Por que essa premissa é importante? Porque não basta falar uma vez, não basta escrever uma vez, as pessoas precisam retomar. Né? Então, nós professores, por exemplo, o que a gente costuma escutar por aí, mas eu disse para os alunos, então, se você disse uma vez, não basta, não é suficiente, você vai ter que falar de formas diferentes, mostrar, porque as pessoas não entendem as coisas da mesma forma. Isso é provado cientificamente. Essa premissa é importante porque as pessoas vocês que estão me escutando agora, eu tenho absoluta certeza que cada um está entendendo de uma forma diferente. E isso interfere diretamente na comunicação. Né? Então, esse é um momento que a gente vai ter que, principalmente quando o meio é tecnológico, porque nós não temos o feedback. Se eu estou falando com alguém e vejo a cara da pessoa assim, ela não entendeu, né? Eu posso retomar. Agora, quando é uma gravação, quando é alguma coisa à distância, eu tenho que cuidar muito. Quando eu estou falando com muitas pessoas ao mesmo tempo, eu tenho que ter esse entendimento. Bom, dentro de uma instituição, que foi o caso lá do nosso curso com os meninos, nós tivemos, eu chamo meninos porque, né, para mim, a maioria das pessoas são jovens. São jovens. Eu já estou mais para lá do que para cá, né? Mas isso não mentalmente, não em relação à comunicação também, defendendo um pouquinho. Em relação aos meninos foi bastante interessante, porque o foco era a comunicação dele com as pessoas de fora, mas nós vimos a necessidade dessa comunicação interna, da comunicação entre eles, entre os gestores deles, a comunicação de gestor para gestor, porque as falhas da comunicação, elas vão ter um reflexo lá para frente, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Conversamos também no curso, mesmo sendo um curso para atendente de telefone, sobre os e-mails, sobre as circulares, sobre os memorandos, sobre os documentos que circulam entre nós, que muitas vezes eles são elaborados de uma forma precária ou com alguma deficiência, e isso vai ter um reflexo ruim. Ou mesmo uma coisa que a gente fala no corredor, né? O meu gestor falou isso, o meu gestor falou aquilo, mas espera aí, é assim ou não é? E isso vai virando uma bola de neve e vai se transformando em coisas que não são realmente próprias, que não são devidas. Né? A comunicação, ela é bem interessante pela sua flexibilidade. Então, uma mensagem, uma fala, um texto, ela tem a sua variação dependendo do contexto que eu estou, do tempo que eu estou, da intencionalidade que eu estou. Esses elementos, eles têm que ser percebidos e analisados. A pessoa, quando está falando, está se comunicando, ela também tem essas mudanças. E dentro disso existe uma coisa chamada preconceito linguístico também. Porque você falou errado. Porque você não teve clareza. Né? Então, essas coisas têm que ser estudadas, discutidas e analisadas. Um outro detalhe em relação à comunicação é o seguinte: eu sei muito aquele determinado assunto, eu domino bastante, né? Eu conheço. E eu tenho a impressão que todas as pessoas também têm esses saberes, esses conhecimentos. E isso não acontece. Então, às vezes, eu estou falando com alguém, imaginando que aquela pessoa domine aquele assunto, e ela não domina.
Então, olha a falha que acontece. Então, cabe a mim, né, conhecedora daquele, que seja o uso de um equipamento, que seja a forma de elaborar determinada coisa, eu tenho que dar clareza para aquelas pessoas com quem eu estou falando. Eu tenho que deixar claro aquilo que eu quero. Dentro de uma empresa, que é o nosso caso, de uma instituição de ensino superior, que é mais específico ainda, esses cuidados devem ser muito grandes entre nós, né? Eu tenho que falar com os meus colegas, com os meus, né, com os colaboradores, com os meus pares, de forma clara, precisa, direta, instantânea. Eu não posso deixar as coisas para depois, né? Nós não precisamos fazer isso, para que a gente fique tranquilo em relação a isso. Que as coisas sejam claras, ditas, transparentes, né? Porque a instituição pede isso da gente. As relações pedem isso da gente. Pessoal, esse universo todo faz parte do universo da comunicação. Com as suas teorias, né? Com suas estruturas pedagógicas, físicas e principalmente laborais. Eu converso com vocês aqui de uma forma, se a gente estiver lá no bar, na praia ou em outro lugar, vai ser diferente. Porque os momentos, as relações são diferentes. Existe uma situação formal aqui dentro que deve ser seguida e que deve ser cumprida. Que bom. Esclareci, eu acho que não, né? Esclareceu bastante, podemos até falar muito mais sobre essa questão. Muito. Principalmente das comunicações internas, né? Mas existe um segredo? Se você tivesse que falar, o segredo da boa comunicação é isso. Tem um segredo? Tem um segredo que, assim... Preocupe-se com o outro. Coloque-se no lugar do outro, né? Ah, eu dei um olhar, tá, mas esse olhar para o outro vai significar o quê? Eu falei sim, mas o que esse sim para aquele outro quer dizer, quer significar? Preocupe-se que o outro entenda aquilo que você deseja, que você quer, que você, né? Porém, você tem que se preocupar também, são várias as premissas, né? Até que ponto isso é necessário, até que ponto isso é verdadeiro, até que ponto isso é interessante, qual é a intenção disso, o que eu quero. Por isso que eu acho que é bem bacana assim, essa transparência, chegar, olhar no olho e falar claro as coisas, né? Mas a preocupação com o outro, eu acho que é uma coisa que está faltando no mundo, na sua totalidade, né? Porque as pessoas são muito eu, mas preocupe-se com o outro, se o outro entendeu, se o outro ficou, né, se gostou, se não gostou, porque daí parece que as relações elas vão ficar um pouquinho menos tensa. Então a gente podia seguir um pouquinho o que a gente estava falando aqui em off das três peneiras, né? As três peneiras, do claro, Sócrates, claro. Né? Sim. A verdade primeiro, se o que você vai falar é verdade, se o que você vai falar tem bondade, se o que você vai falar tem necessidade. Eu acho que essas três peneiras de Sócrates aí nos dão bem uma orientação, né? Você sabe que existe uma coisa bem antiga e que ela permanece, que é a fofoca, entre aspas, assim. Às vezes eu não tenho o que falar com você. Peão, né? Eu tô lá no elevador, tá? Nós dois entramos no elevador e eu quero falar alguma coisa com você quer falar alguma coisa comigo, daí a gente não tem, daí fazer uma fofoca. Ah, você viu aquele companheiro que fez aquilo, aquela coisa. E de repente isso vai virar uma outra coisa que vai se tornar antipática, que vai ser ruim e é desnecessário. Não precisa. Então vamos falar do tempo, né? Se quer falar alguma coisa com alguém, fale do tempo, ou fale das coisas boas da instituição. Eu vou falar uma verdade para vocês que é de experiência, dos cabelos brancos, assim. Qual instituição de ensino, e eu já trabalhei em várias aqui em Curitiba, né? É a melhor? Elas são todas iguais, né? Parece contraditório a gente falar assim. Todas as instituições têm coisas boas, têm coisas ruins, têm amigos, têm inimigos, elas têm a mesma formação. Qual, para mim, é a melhor? A melhor instituição, para mim, é a Uninter. Por quê? Porque eu estou aqui. Não adianta a instituição vizinha ser a melhor, ter mais, se eu não estou lá. Você consegue perceber isso? Perfeito. Então, qual é a melhor legal. Instituição de ensino para mim hoje, né? Porque amanhã a gente nunca sabe o que vai acontecer e nós temos consciência disso. Para mim é a Uninter e eu falo assim, olho no olho, sem preocupação nenhuma. Porque eu estou aqui. E eu estando aqui, eu quero benefícios. Pessoal, uma outra coisa, já que a gente está desnudando, nós estamos num sistema capitalista. O sistema capitalista, isso é claro, é transparente, e a gente não precisa falar, porque a Uninter quer ganhar dinheiro. Quer. Eu quero ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro, né? Só que se eu ganhar esse dinheiro feliz, alegre, satisfeita, é melhor para mim.
tá? Então, a Uninter tem fins lucrativos? Tem. A Uninter está me explorando para ganhar recursos? Sim. Agora, essa exploração vai depender do que eu me disponho a fazer, né? Então, por exemplo, eu tiro vantagens da Uninter para mim, conhecimento, experiência, cursos, capacitações, congressos, né? Eu tenho a sorte de falar que eu vou em congressos, a instituição financia isso para mim, porque é um reflexo de um trabalho, entende? Então, a Uninter tem problemas como todas as outras têm. Ah, porque lá é melhor isso. Às vezes, né, o banheiro funciona melhor em uma do que na outra, tem algumas coisas assim, uns detalhes que isso é em todo lugar. Mas se eu estou aqui, este é o melhor lugar que eu quero estar e eu vou fazer isso ficar melhor. Bom, a Uninter não é melhor por causa dos outros. Esse é um outro detalhe, tá? Eu, por exemplo, acho que sou a pessoa que tem mais chefe aqui dentro, né? Porque o que eu tenho de coordenador, reunião de professores, eu acho muito engraçado, porque eu fico assim, esse é meu coordenador, esse é meu coordenador, esse eu posso listar para vocês, nem eu sei todos os coordenadores. E qual coordenador é melhor? Para mim, todos são legais, porque eu faço minha parte. Eu estou recebendo aqui para fazer o quê? Isso. Então, é claro que eu tento fazer o melhor. Eu sou a melhor profissional da instituição? Não, claro que não. Eu cometo falhas, às vezes eu chego atrasada, às vezes eu brigo com o aluno, às vezes eu não sei algumas coisas. Eu sou ser humano, mas eu tento. Eu quero que a Uninter seja uma instituição maravilhosa para eu ter o meu emprego garantido e trabalhar feliz. Quer dizer, veja, isso é a comunicação. Isso. Daí eu vou entrar no elevador com você e vou falar mal do meu colega? Não. Porque o que vai acontecer? A cultura da empresa vai ter essas características. E quem faz essa cultura dentro da instituição... É interessante a fala sobre cultura, porque existe a cultura da instituição, a cultura na instituição, tá? Então, são visões diferentes. A minha cultura em relação aos meus colegas são assim. Eu não sou aquela puxa-saco, aquela... não é isso. Eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui. Eu escolhi estar aqui, né? Claro que as coisas foram acontecendo assim meio, né? Como a gente sem muita previsão, mas já que a coisa é posta dessa forma, eu vou vivê-la da melhor forma possível. Isso é comunicação. A gente pode perceber que não, né? Mas isso é a comunicação com o meu dentro, com as relações que eu tenho fora. Eu dei uma delirada muito legal agora. Não, muito legal mesmo. Eu acho que essa é a proposta do nosso programa, Somos Todos Uninter, mostrar a nossos colaboradores, a todos aqueles que nos estão assistindo e vendo agora e percebendo como é importante a gente se comunicar, né? A comunicação eficiente é um segredo do sucesso, às vezes até pessoal, né? Pessoas Sim. que não se comunicam, o Chacrin já dizia, quem não se comunica se trumbica, né? Mais ou menos é assim, né? É por aí, acho que a comunicação é importante. Você nos deu aqui uma verdadeira aula dessa importância da comunicação, principalmente na organização. Margarete, a gente sabe muito bem que as pessoas precisam se disciplinar um pouco mais, né? Se automonitorar, de repente, né? Porque a comunicação, às vezes, você passa, né? Você vai falar uma coisa e não... Por isso que o Sócrates dizia, as três peneiras, pense antes, né? Então eu, na minha concepção, e quero que você também passe a sua opinião, mas as pessoas precisam se disciplinar mais, né? Você falou de Sócrates e não sei porquê, agora eu lembrei do meu marido, acho muito engraçado. O meu marido, ele quebra as minhas pernas de vez em quando. Porque sabe o que ele fala? Normalmente ele fala assim, você tem razão. Às vezes eu estou brigando, né? Ele fala, você tem razão. Eu falo, o quê? Quebrou. Como assim? Peraí, eu não tenho tanta razão assim, calma. O que tem por trás disso e por que isso tem a ver com o Sócrates, né? O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Veja, quando você fala para o outro, você está certo, opa, você tem razão. O que você faz? Você tira aquele escudo que a pessoa põe de proteção. Perfeito. Né? E quando você faz isso, você começa a falar assim, mas espera aí, é verdade isso que eu estou falando? Né? É necessário isso que eu estou falando? É sua reflexão, né? Porque a gente tem uma tendência a medir forças. E se o outro amolece, né? Então, o meu marido, ele é muito esperto.
né? Não é porque eu tenho razão, mas ele é muito esperto quando ele fala, porque lógico que eu sou uma pessoa, né, dá para perceber assim, espaçosa. E quando ele fala isso, ele faz com que eu pare e pense. Né? Se ele ficasse batendo de frente comigo, eu acho que nós não estaríamos casados 33 anos que nós estamos. Mas ele tem a técnica dele de dar um passo para trás e com isso ele avança muito mais do que se ele ficasse. Isso é comunicação, gente. É isso que faz as relações entre nós. Nós temos que respeitar muito a personalidade de cada um. Nós temos as pessoas que são mais expansivas, nós temos as pessoas que são mais recatadas. Mas a palavra importante é respeitar o outro do jeito que ele é. Deixe ele ser do jeito que ele é, né? Vamos pensar, e uma outra coisa bastante interessante, todo mundo quer a mesma coisa, né? Levante a mão aí quem quer ser infeliz. Levante a mão aí quem quer ficar triste, levante a mão. Nós queremos as mesmas coisas. Nós queremos ter bom emprego, nós queremos ter uma boa família, nós queremos ter uma situação estável. E a instituição Uninter nos oferece isso. Não é brincadeira o que eu estou falando, e nem é. Porque eu não vejo as pessoas serem mandadas embora de uma forma, assim, sabe, desnecessária. A Uninter investe nas pessoas que elas estão aqui. Então, se essas coisas estão voltadas para os mesmos interesses, a Uninter quer ganhar dinheiro? Quer, eu também quero. Então, sabe, clareza nisso. Eu vou ajudar a Uninter a ganhar dinheiro, porque quanto mais alunos a Uninter tiver, mais chances de trabalho eu vou ter, melhor vai ser a minha relação, e assim a gente vai caminhando. Só que a Uninter quer ganhar dinheiro, entre aspas, eu acho horrível ficar falando essas coisas, mas é o que é, dando educação, com bons professores, com bom material, fazendo o que promete. Porque tem instituições aí, gente, que não é assim. Vocês sabem disso. Tem instituições que colocam o nome de professores e não são aqueles professores, os títulos não são, os materiais não são, as cargas horárias não são cumpridas. E nós aqui estamos todos, né, unidos, todos, para os mesmos objetivos. Eu quero principalmente que o meu aluno seja feliz, tá? Quem é, na minha opinião também, no organograma da instituição, a pessoa mais importante, para mim, é o aluno, não tenho dúvida nenhuma disso. A pessoa mais importante da instituição Uninter é o nosso aluno, seja do EAD, seja do presencial, seja do pós, enfim, porque é ele que vai fazer toda a base aqui da instituição. É ele que tem que estar feliz. Feliz não quer dizer ser mimado, não é isso, né? Mas ele está comprando um produto que tem que receber da melhor forma possível. Então, quando eu atendo um telefone, quando eu recebo alguém, ou quando eu encontro alguém no corredor, ou quando eu estou conversando entre colaboradores, o meu foco, meu cuidado, a minha preocupação realmente é o nosso cliente. Ai, eu não gosto da palavra cliente, mas isso já é outra discussão. Mas é o nosso aluno, né? Depois do nosso aluno, quem é o mais importante é o nosso professor, os nossos atendentes, porque são essas pessoas, são os meninos que ficam na portaria. São mais importantes, porque essas pessoas são as pessoas que estão tendo contato direto com os nossos alunos, que são as pessoas mais importantes, né? Então, para mim, a pirâmide teria que ser o contrário. Primeiro aluno, depois as pessoas que têm contato com esses alunos, né? E lá, por último, o nosso reitor. Gostou ou não? E aí o presidente, né? O presidente? Que, na verdade... Você gostou da inversão? Aliás, falando no nosso presidente, uma história riquíssima, belíssima, né? Se a gente tivesse que contar a história dele, mas ele é um dos maiores revolucionários nesse processo, né? Porque ele venceu através da educação e democratizou o acesso à educação. Isso! Né? E permitiu que as pessoas com menos possibilidades financeiras tivessem acesso à educação, se evoluir. Ele foi pioneiro. E eu vou contar uma coisa, eu fiz um desses cursos na história da nossa instituição. Ele foi ousado porque ele lançou um curso de pós-graduação, em uma época que isso era assim muito... E eu fui uma das alunas desse período. Interessante. Eu lembro que eu tive aula numa escola pública à noite, pagando assim um preço possível, como professora de Estado, para eu poder subir de nível. Então, a minha primeira especialização foi aqui, feito no grupo, e dessa forma toda. Então, eu vivenciei isso. Né? E isso fez mudança na minha vida, mudou a minha vida.
como ele muda a vida de todos os alunos a partir da formação, que a gente já sabe que Então, compete melhor no mercado de trabalho, ganha mais, enfim. Essa grande diferença de sermos o nosso negócio, o nosso prestar serviços e fazer com que o aluno se torne um ser diferente, um importante, que vença na vida, que ganhe mais, que se sinta mais feliz. Então, e uma outra coisa bacana é assim, hoje em dia, uma graduação só não é suficiente. Uma especialização já não é. O mestrado já é uma coisa mais comum, né? Então, veja, um aluno nosso, ele vai voltar a ser um outro aluno novamente. Ou fazendo um outro curso. A gente vê muitos alunos fazendo 2, 3, 4 graduações. Nós temos alunos fazendo 2, 3 pós-especialização, né? Nossos mestrados que estão explodindo aí. Então, esse aluno que terminou o curso, ele tem com certeza chances de voltar e ser aluno novamente. E nós também, né? Estudando, voltando, investindo. Então, é um ciclo bem interessante de formação humana. Estão dizendo que já está terminando, mas não. Um pouquinho mais. Acredito, né? Está no fim aqui. Foi rápido demais, né? Muito rápido. Margarete, eu quero combinar com você para a gente falar sobre 2 temas interessantes. Tá. Um que eu sei que você quer falar mesmo, e eu acho quero. muito importante, que é a transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade, que é objeto da minha pesquisa de mestrado. Eu queria te convidar para a gente falar especificamente sobre isso, daí entrarmos numa outra questão, num segundo bloco, na questão do professor comunicador. Quer dizer, nós temos hoje aqui uma questão muito importante a ser discutida, que qual é o perfil ideal, o que é aquele professor, principalmente o professor de EAD, aquele que vai para o estúdio, que precisa de toda a sua performance. Você nos disse aqui, conhecimento do conteúdo, disciplina que ele está dando, processo ensino-aprendizagem. Ensino-aprendizado e os recursos mediáticos, né, que é o que é utilizado no EAD. Então vai dar um programa muito legal. Muito legal, muito bacana. Muito legal. Então você está convocada para que a gente fale principalmente nesses 2 blocos, né? Esse teu tema de mestrado, a transdisciplinaridade, e o segundo bloco a gente vai falar sobre professor comunicador, né? Qual seria o perfil ideal, qual o ideal de um professor que transfere conhecimentos através da modalidade de ensino EAD. EAD. Muito bem, então estamos combinados. Estamos combinados. Para a gente concluir, eu quero primeiro te agradecer muito, foi muito legal, muito rápido aqui a nossa conversa, mas sem antes dar a você a oportunidade de você fechar com chave de ouro aqui a nossa entrevista e passar a mensagem a todos os nossos colaboradores, afinal aqui somos todos Uninter. Somos todos Uninter. Talvez o que eu possa dizer é resultado de alguns anos de experiência na vida aí, né, por aí. Que quando a gente estiver fazendo alguma coisa, a gente tem que fazer essa coisa assim com o coração, com emoção. Porque quando a gente se envolve afetivamente com qualquer coisa que seja, né, com relacionamento com parceiro, com colegas, com o trabalho da gente, isso seja prazeroso. Então, às vezes eu fico pensando, eu falo assim, eu estou trabalhando e estão me pagando para isso, porque eu me divirto o tempo todo fazendo as coisas que eu faço. Eu não sou exemplo para ninguém de nada, né? Mas a experiência, eu acho que com a experiência que eu tenho, eu posso dizer, quando se faz as coisas com prazer, elas ficam melhor para todo mundo, né? E a comunicação reflete e é reflexo disso aí. Foi muito bom estar aqui com vocês, eu gosto muito de falar, eu acho que perceberam, e aguardo, então, o nosso próximo encontro. Obrigado, Margarete. Eu que agradeço. Sucesso para você. Para nós todos. Somos todos Uninter. Somos todos Uninter. Muito obrigado a todos.